Opa, beleza? Isso aí, vamos nessa, vamos lá, vamos treinar. Então venha comigo, professor Jadiel Varges. Ok, beleza. Treinando um pouco aqui, ó, a questão diz o seguinte, né? Vamos lá, vamos, né, praticar, porque quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Aline, Beta, Clara, Débora estão montando um restaurante. Aline investiu inicialmente 40 mil, Beta 32 mil, Clara 48 mil e Débora 30 mil. Ficou decidido que os lucros seriam divididos divididos proporcionalmente às quantias iniciais investidas. Professor, não está falando que é diretamente, nem está falando que é inversamente. E aqui agora, o que eu faço? Nesse caso aqui, ó, quando não menciona, fala só proporcionalmente, significa que a divisão é diretamente proporcional. Perfeito? Ok, beleza. E aí, ó, o lucro, né, diretamente proporcional ao lucro. E o lucro foi de quanto? Foi de 7.500. E aí quer saber a parte do lucro, ó, devido a beta, ou seja, beta vai levar quanto aqui desse lucro? Ela fica com quanto? Qual é a parte? Sim. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem aqui, ó? A gente sabe que a gente vai pegar 7.500 e a gente vai dividir isso aqui, ó, em partes, né? Diretamente proporcionais, ó, em partes diretamente proporcionais a Aline, Beta, Clara e Débora. Ok, beleza. Professor, como que eu vou fazer aqui? Tem uns números tão altos, professor. Então, ó, não é tudo em mil? Vamos pegar aqui, ó, 40, 32, 48 e 30. Pronto, vamos pegar, ó, apenas essa parte, né? Desconsidera os zeros. Ah, ok, beleza. Então, ó, aqui vai ser 40, aqui vai ser 32, aqui vai ser 48 e aqui 30. Professor, é... Professor, eu consigo perceber que eu posso ainda simplificar todo mundo aqui por 2, não posso? Ó, eu posso pegar isso aqui e simplificar tudo por 2, não posso? Pode sim. Se a gente simplifica por 2, a gente vai obter 20, 16, 24 e 15. Ah, ok, beleza. Então quer dizer que a gente pega, ó, isso aqui para somar. Posso pegar isso aqui para fazer a soma, professor? Pode sim. Perfeito? Beleza, né? Então, ó, somando aqui, o que que a gente vai obter? 10, 15, vai 1, 15 vai 1, 3, 4, 6, 7. Opa, professor, ficou show de bola aqui agora, ó. Porque a gente vai aqui, ó, pegar 7.500 dividido por 75. Opa, isso ficou muito fácil, professor. Ok. Então, veja, ó, é 7.500 dividido por 75. Beleza, tranquilo, ó. E realmente fica o quê? 75 por 75 é 1. Então, só acrescentar 2 zeros. Então, quer dizer o seguinte, ó, que é 100 aqui, essa constante, né? Então, quer dizer que o valor 100 aqui corresponde à constante que a gente vai multiplicar. Professor, sai um pouquinho daí para não atrapalhar. Pronto, ok, já saí. Né? A gente vai multiplicar. Então, o que que significa aqui, ó, que a gente quer beta? Então, pronto, é isso aqui que a gente vai calcular. A gente não precisa calcular os demais, ó. Beta corresponde o quê? 16 partes. 16 partes vezes 100. Opa, então quanto que beta vai receber? Ah, professor, assim ficou muito fácil, ficou show de bola. Beta vai receber 1.600. Opa, e isso aparece onde? Na alternativa E. Perfeito?
beleza? Veja que tranquilidade, né? Show de bola, ficou, né, legal, bacana, bacana, bacana. Então veja, ó, não precisa fazer tudo, não precisa também colocar o valor cheio e ainda a gente ainda pode simplificar. Professor, se eu não simplificasse, funcionaria do mesmo jeito, perfeito? Vai funcionar da mesma forma, você vai encontrar a mesma resposta. Ok, beleza. Agora, olha só, o diretor de uma empresa designou uma quantia que será distribuída para 3 melhores funcionários, os 3 melhores funcionários do ano. O prêmio, né, de cada um será inversamente, agora aqui já especificou, ó, inversamente, está especificando, inversamente proporcional, né? Se tivesse dito só proporcional, seria diretamente, mas como especificou, é inversamente. O funcionário, né, que mais recebeu tinha uma avaliação com apenas 12 pontos negativos, ó. Então, o funcionário aqui, 12 pontos negativos. O segundo, 15 pontos negativos. E o terceiro, 21 pontos negativos, ó. Então, vamos entender. Veja que é inversamente proporcional. Ok. Então, ó, a gente tem o A, a gente tem o B e a gente tem C. Então, veja, ó, que está dizendo que é inversamente proporcional à quantidade de pontos negativos aqui. Então, A foi o primeiro colocado, ó. Primeiro colocado, ele teve o quê? 12 pontos negativos. É quem menos teve pontos negativos. B, né, o segundo colocado com 15 pontos negativo e C, o terceiro com 21 pontos negativos. Só que essa divisão, ela é o quê? Ela é inversamente proporcional, ó. Inversamente proporcional. Ah, ok. Beleza, professor. Então quer dizer que a gente não pode somar isso aqui. A gente não pode somar isso aqui. Professor, a gente pode simplificar todo mundo aqui por 3, não pode? Pode sim. Então, se a gente simplificar todo mundo por 3, a gente vai obter quanto? A gente vai obter 4, a gente vai obter, ó, 5, a gente vai obter 7. Ok. Ok, beleza. Então, ó, e disso aqui, o que que a gente vai verificar? A gente achou aqui, ó, a gente está falando da relação que é inversamente proporcional. Porém, a gente precisa do valor diretamente proporcional. E aí, o que que a gente vai fazer, professor? A gente vai usar a regra do tapa, não é isso? Pode usar aqui a regra do tapa? Pode sim, ok? Então, veja, ó, para achar quem é diretamente proporcional nessa linha, o que que a gente faz? A gente tapa, né? Então, a gente tapa aqui o valor, sobra o quê? 5 vezes 7, que é quanto? 35. Professor, eu já posso colocar direto esse 35. Não precisa eu escrever 5 vezes 7 não, não é isso? Claro que não, precisa não, ok? Pode colocar direto o 35. Né? Eu estou escrevendo só para reforçar o conceito, né, que a gente viu lá na parte teórica. Ok, beleza. Pronto, uma vez que a gente já fez o tapa da primeira linha, a gente faz agora o tapa da segunda linha, ó. Então, tapa o 5. E o que que a gente vai observar aqui? Na primeira tem um 4 vezes 7. Então, 4 vezes 7, quanto? 28, né? 4 vezes 7, 28. Ok, beleza. Bora lá. Vamos agora para, né, o tapa da terceira linha. Então, na terceira linha, tapa o 7. E o que que a gente vai multiplicar? A gente vai multiplicar, ó, o 4 vezes 5, ou seja, 4 vezes 5 é igual a 20. Ok, perfeito, beleza. Certo, então isso aqui é o que a gente tem, né? O que a gente tem aqui agora da relação o quê? Diretamente proporcional. Então veja que agora a gente achou, né, valores que são diretamente proporcionais. Então nesse caso aqui a gente já pode somar. Então a gente pode somar, ó, o 35, o 28 e o 20. Caso, né, caso a gente precisa dessa soma. Vamos ver se a gente precisa dessa soma. O que está dizendo a questão? Ó, sabendo que a quantia total a ser distribuída, opa, a quantia total a ser distribuída foi quanto? Ah, então, ó, o maior prêmio superará o menor. Então, de qualquer forma, a gente precisa.
né, a gente precisa somar, por quê? Porque a gente tem um total aqui, ó, a gente conhece o total que foi distribuído, ok? Então vamos lá, vamos somar aqui. Então, ó, somando, a gente tem o quê? 8 e 5, 13, vai 1, então 6, 8, 83. Perfeito, bora lá, 83. E aí, o que que a gente vai fazer, ó? 24.900 dividido por 83, não é isso? 24.900 dividido por 83. Ah, professor, ó, 3 vezes 8, 24, não é isso? Então aqui vai dar 3, ó, 3 vezes 3, 9, para 9, nada, 3, 8, 24, para 24, nada. E vamos acrescentar aqui 2 zeros. Exato, perfeito, ó, ok? Certo. E agora, o que que a gente vai fazer? Veja o seguinte, ó, o que está perguntando aqui, está querendo saber o seguinte, ó, o maior prêmio e o menor prêmio. Então, essa diferença, ó, superará, ou seja, a diferença. Então, veja, o maior, só a gente pegar aqui, ó, o maior prêmio corresponde a quantas partes? Professor, o maior prêmio aqui corresponde a 35 partes, ó, né? O A corresponde a 35 partes. Ok, então, ó, corresponde a 35 partes, o maior prêmio. E o menor prêmio, então, ó, o menor prêmio corresponde a quanto? Vamos verificar aqui, ó, a 20 partes. Menor prêmio corresponde a 20 partes. Opa! Então, o que que a gente precisa aqui, ó? A diferença, porque ele quer que isso vai superar. Então, a gente pega essa diferença, ó. Qual é a diferença aqui entre os dois prêmios? Professor, a diferença aqui, 15 partes, ó. A diferença entre os dois prêmios aqui, ó, 15 partes. Então, é exatamente isso aqui, a superação. Então, são 15 partes. E cada parte vale quanto? Cada parte vale 300, professor. Então, ó, 15 vezes quanto? Vezes 300. 15 vezes 3, 45. Aumenta 2 zeros. Então, veja o seguinte, ó. Qual é o valor aqui da superação aí, ó, do maior para o menor prêmio? Então, vai superar exatamente enquanto, ó, 4.500, ó. Ele quer, ó, quanto vai superar esse maior, né, em função do menor. Ah, e isso aparece onde? Isso aparece aqui na alternativa E. Professor, mas eu poderia calcular o valor do maior prêmio, né? Eu poderia pegar aqui, ó, o maior prêmio é 35, e se eu multiplicar 35 vezes 300, eu vou achar o valor do prêmio, não é isso? E o menor prêmio é 20 vezes 300. Ok, se eu calcular separado e depois subtrair, eu consigo encontrar os mesmos 4.500? Sim, consegue. Aqui a questão é o seguinte, de agilidade, né? Ah, eu demorei até um pouco mais porque eu estou explicando, especificando, mas na hora lá, né, veja, você já percebeu que você não vai poder usar ali, conseguiu simplificar porque é inversamente proporcional, não precisa representar, né, não precisa representar essa parte do vezes, vai direto para o resultado, já soma o resultado, dividiu, deu 300. Opa, mas eu quero a diferença entre os dois. Ó, qual é a diferença? A diferença é 15, então é só pegar 15 vezes 300. Eu não preciso nem escrever o que que é maior prêmio, quanto é maior prêmio, né, qual parte cabe ao maior, ao menor, não preciso escrever. Eu só preciso saber essa diferença, multiplicar e ver que isso corresponde a 4.500, ok? Beleza? Show de bola, né? E o que diz a questão aqui, ó, Miguel, Otávio, Pedro foram convocados para realizar um trabalho emergencial. Para recompensá-los posteriormente, decide-se dividir uma quantia em reais entre os três, em partes diretamente proporcionais. Então, ó, partes diretamente proporcionais ao tempo dedicado, ao tempo dedicado. Ok, então, ó, diretamente proporcionais ao tempo dedicado de cada um para realizar o trabalho. E inversamente proporcionais às suas respectivas idades.
Sabe-se que Miguel, então vamos lá, Miguel, ó, trabalhou o quê? 4 horas, diretamente proporcional. Então, 4 horas. Otávio dedicou 8 horas. Então, Otávio dedicou 8 horas. E Pedro dedicou 15 horas. Pedro dedicou 15 horas. Ok, isso é diretamente proporcional. Veja que já coloquei aqui valor, né? Posso simplificar? Não, eu não consigo fazer essa simplificação. Então, ok, vamos lá. Agora tem a relação dos valores que são inversamente proporcionais, o que? As idades. E quais são as idades? Miguel tem 30 anos, então é inversamente proporcional a 30. Otávio tem o quê? 40 anos, então é inversamente proporcional a 40. E Pedro tem quanto? Tem 60 anos, então é inversamente proporcional a 60, certo? Ok, beleza. O que dá para a gente fazer aqui, ó? Dá para a gente cancelar, eliminar um zero aqui e trabalhar com esses valores, né, na forma, né, simplificada, ok? Como a gente vai aplicar a regra do tapa aqui, ó, porque a gente tem que tirar, né, isso, a gente tem que tirar esse valor do parênteses, né, não pode deixar, a gente não pode trabalhar com o valor inversamente. Então, quando a gente pega aqui, ó, tapa o 3, sobrou o quê? 6 vezes 4, 24. Ó, veja que eu estou colocando já o resultado, eu não estou mais, né, colocando a multiplicação. Tapou o 4, sobrou o quê? 3 vezes 6, 18. Então, 18, certo? Ok, beleza, professor. E aqui tapou o 6, formou o quê? 3 vezes 4, 12. Opa, quando a gente faz isso, a gente encontra esses valores. Professor, mas isso aqui dá para a gente simplificar ainda, não dá? Dá. Então, se você prefere, né, se você, né, é, né, um amante da simplificação, quanto eu sou, então pode fazer isso, né? Então veja o seguinte, ó, a gente pode dividir isso aqui por quanto? Por 6. A gente pode dividir isso aqui por 6 e a gente pode dividir isso aqui por 6. Sim. E daí? E daí o seguinte, ó, quando a gente faz a divisão aqui, o que que a gente vai obter? Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Pronto. O que que a gente tem aqui agora? A gente tem os valores diretamente proporcionais. Então, agora a gente tem as duas colunas diretamente proporcionais. Ó. Isso é diretamente proporcional, então eu posso multiplicar com isso que também é diretamente proporcional. Estou trabalhando com duas grandezas. A gente vai ter que encontrar o produto disso aqui. Perfeito, beleza. Então, ó, qual é o produto aqui? 4 vezes 4, 16. Certo. Pronto. Na segunda linha, a gente tem um valor que é diretamente proporcional e aqui também se transformou, ele tornou-se diretamente proporcional. Então, 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, quanto que a gente obtém aqui? 24, professor. Ok, perfeito, beleza. Certo. E na terceira linha, o que que a gente vai obter aqui, ó, diretamente proporcional foi o 15 e diretamente proporcional agora é o 2. Então, 15 vezes 2 é igual a 30. Ah, ok. Certo, perfeito. Professor, mas aqui, observando aqui, olhando, eu percebo que isso aqui todo mundo é par, que eu posso simplificar isso aqui por 2, posso simplificar isso por 2, posso simplificar isso por 2. Né? Ou eu já posso pegar os valores direto aí, pode também, entendeu? Então não tem obrigatoriedade de simplificar. Você pode fazer com os valores cheios, viu? Então não tem essa obrigatoriedade. Ah, só vai dar certo se simplificar? Não, não tem isso não. Perfeito? Então vamos lá. Então aqui, ó, qual é a relação que a gente chega aqui para esses valores? Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, que é 8, né, quando a gente simplifica, aqui a gente tem o seguinte, 12, e aqui a gente tem, ó, o 15. Então, esses são os valores. Então, esses são os valores aqui, ó, que a gente vai utilizar. Ah, professor, então esses são os valores aqui, ó, que a gente vai utilizar, que a gente vai tomar como base para o nosso cálculo.
Professor, então vou ter que somar isso aqui agora, né? Calma, calma. Se a questão estiver trabalhando com total, a gente vai somar. Se não, a gente não precisa somar. Como assim, professor? Vamos lá. O que a questão está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que a menor parte da divisão corresponde a quanto? Corresponde a 4.800. E aí quer saber agora, a maior parte vai corresponder a qual valor? Ah, professor, então eu só preciso da menor e da maior aqui. Eu não preciso trabalhar com o total, não é isso? Não. Nesse caso aqui, a gente não precisa com o total. Então, veja, qual é a menor aqui, ó? Então, observando aqui, o que a gente encontra, professor? Isso aqui, ó, é a menor parte, quem vai receber a menor parte. E isso aqui é quem vai receber a maior parte. Ok, então já descobriu quem recebe a menor parte e quem recebe a maior parte. Perfeito. Então o que a gente vai fazer agora? Só transcrever isso, né, e efetuar o cálculo. Então vamos lá. Então a menor é 8, a maior é 15. Então a menor é 8, ó, a menor é 8, então a menor é 8. E essa menor corresponde a quanto? A 4.800. E a maior, professor? A maior é 15. Então, 15 vai corresponder a quanto? A x. Professor, e agora aqui você pode fazer regrinha de 3, ou você pode trabalhar com a relação de proporção, ou pega a divisão aí e multiplica, que vai funcionar perfeitamente. Eu vou fazer a regrinha de 3 aqui. Então, é x que a gente quer calcular. Qual é o número que está multiplicando? Professor, o número que está multiplicando é o 8, né? Então, se eu estou multiplicando por 8, então eu vou pegar o seguinte, ó, é 15 que multiplica 4.800, certo? Ok. Ah, professor, por que não colocou logo o resultado? Porque eu vou pegar esse 48 e simplificar por esse 8, ó. 6 vezes 8, 48. Ah, então quer dizer que eu posso fazer essa simplificação também aqui, professor? Pode sim. Então, o que a gente tem aqui? Ó, 15 vezes 6, 15 vezes 6 é 90. Ainda tem mais 2 zeros. Opa, então quer dizer que a gente passa a ter quanto aqui? Ó, 9.000. 9.000. Então, quer dizer o seguinte, ó, que esse valor, esse maior ali, ó, o maior ali corresponde a 9.000. Perfeito? Beleza? Isso aparece onde? Isso aparece na alternativa A, professor. Beleza, então, show de bola. Então, veja, ó, que a gente achou aqui, né? Alternativa A aí. Ok? Isso aí. Então, veja, é só prestar atenção, se ligar se a divisão é direta, a divisão é inversa, usar as relaçõezinhas que a gente, né, aprendeu, e no mais é o quê? Só comemorar, ó, broquei, broquei. Show de bola.